1 Timóteo capítulo 2. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Versículo 5. Antes de tudo, ou seja, antes de fazer qualquer coisa, a oração deve preceder as nossas ações. A oração teve um papel fundamental na igreja cristã primitiva e deve continuar sendo uma prática constante. Uma igreja que não ora é uma igreja que não prospera. A prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças terá uma influência tão poderosa nestes últimos dias quanto o foi no Pentecostes. Foi quando os discípulos e os seguidores de Jesus se uniram no mesmo propósito, em constante oração, que a promessa do Espírito Santo se cumpriu e num só dia o Senhor acrescentou à sua igreja quase 3.000 pessoas. Atos capítulo 1, versículo 14 e capítulo 2, versículo 41. Se ao invés de protestarmos e falarmos mal dos líderes e governantes, orássemos em favor deles, quão grande seria a bênção que o Senhor nos concederia. Uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito seria a nossa recompensa, porque isto é bom e agradável a Deus nosso Salvador. Porque foi em oração que Jesus venceu o diabo no deserto. O sol não dava sua claridade sem que os primeiros raios atingissem o Salvador prostrado em oração. Antes de tudo, antes de dar qualquer passo em direção aos necessitados e sofredores, Jesus ascendia aos céus suas súplicas e ações de graças, intercedendo ao Pai em favor de todos os homens. Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, deve ser o nosso sublime exemplo. Seu ministério público era composto, portanto, de uma vida de oração e de serviço. E o serviço era sempre o resultado de sua comunhão com o Pai. De igual modo, homens e mulheres são chamados para que, unidos num mesmo propósito, possam engrandecer o testemunho de Jesus em tempos oportunos. A distinção feita por Paulo entre homens e mulheres no culto público não fere de modo algum a participação e importância da mulher na obra de Deus. O apóstolo simplesmente apresentou princípios que devem reger a vida da mulher cristã de todas as épocas e costumes que, para aquele tempo, seriam uma pedra de tropeço para uma igreja em fase de desenvolvimento. E quais são os princípios apresentados que devem ser aplicados na vida de homens e mulheres ainda hoje? Paulo deixa claro que os homens de oração devem erguer mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não é o púlpito que torna uma pessoa santa, e sim uma pessoa limpa de mãos, Salmo 24, versículo 4, que torna o lugar santificado. A oração pública feita por alguém que mantém uma vida impura ou que sustente um espírito de inveja e de vingança é abominável diante de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Não se trata de impecabilidade, mas de manter, como disse o próprio Paulo, uma boa consciência diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Da mesma sorte, às mulheres foi expressamente orientado que o seu exterior reflita o seu interior. As mulheres que professam ser piedosas devem seguir 3 princípios basilares em sua conduta: decência ou autorrespeito, modéstia ou discrição, bom gosto, e bom senso ou domínio próprio. Paulo não instituiu uma só forma de se vestir, nem tampouco um só penteado, mas em que as nossas escolhas pessoais, e não somente o que vestimos, não firam os princípios estabelecidos pelo Espírito Santo através das Escrituras. A submissão feminina, por mais que seja alvo de ataques e discussões, também não deveria gerar nenhum tipo de indisposição na mulher cristã. Leia o louvor da mulher virtuosa em Provérbios 31, do 10 ao 31, e você entenderá que a mulher tem sim um papel fundamental na igreja e na sociedade em geral, a partir de uma função bem desempenhada no seio do lar. Apesar dos empecilhos quanto às funções públicas da mulher naquela época, ainda assim, as mulheres tiveram uma participação crucial para o crescimento e estabelecimento da igreja primitiva. Paulo só pediu que agissem com cautela,
que as mulheres fossem diferentes dos padrões mundanos para que a pregação do Evangelho não fosse prejudicada. Para acalmar os ânimos, o plano original de Deus foi exaltado e a primeira queda relembrada, a fim de que homens e mulheres permanecessem no que o Senhor mesmo estabeleceu, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Mas então Paulo encerrou o capítulo com um dos versos bíblicos que mais amo. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. E o jovem Timóteo era um exemplo do sucesso de duas mães que aceitaram o chamado de Deus em suas vidas para serem edificadoras de caráter. Eunice e Lloyd, mãe e avó. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Cumpriram com fidelidade a sua sagrada missão, e a vida de Timóteo, os resultados de sua educação, coroaram as cabeças daquelas que se despiram de si mesmas para vestir-se das brancas vestes do caráter de Cristo. Se toda mãe aceitasse este santo chamado e a ele se dedicasse como se dedica ao serviço secular e ao serviço da Igreja, creio que o nosso mundo não estaria enfrentando nem um terço dos problemas que tanto nos afligem. Homens e mulheres podem ainda hoje ter funções distintas na pregação do Evangelho, mas todos nós, sem distinção, somos chamados a uma vida de oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Atos capítulo 1, versículo 14. Se nos unirmos como um só povo que serve a um só Deus, em perseverante oração e súplica, certamente o Senhor nos concederá o poder do seu Espírito para que as nossas obras sejam tão somente o resultado de sua perfeita vontade. Quando nos entregarmos inteiramente nas mãos de Deus, confiando em seus propósitos, iremos experimentar a alegria do céu, ainda que enfrentando as dificuldades da terra. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e santificado seja o Teu nome. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. Não por termos dificuldades em professar a nossa fé, mas justamente pelas facilidades que podem se apresentar bem mais perigosas. Pelo menos aqui no Ocidente, Senhor, que desfrutamos de liberdade religiosa, muitos ainda não despertaram para a solenidade e urgência destes últimos dias. Capacita-nos, Pai, pelo Teu Espírito, a sermos homens e mulheres que Te honrem, vivendo aqui os Teus propósitos, vivendo a verdade para o nosso tempo, pois ainda há profeta em Israel. E o Senhor nos deixou bem claro como espera que o Seu povo viva hoje. Abre os nossos olhos e confirma a Tua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, homens e mulheres de oração. De 13 a 22 de fevereiro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia estará unida em 10 dias de oração e busca pelo Espírito Santo com o tema Vida Plena. Que possamos nos envolver e estar unidos em oração num só pensamento, num só coração. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.